Você já sentiu que seu gato tentou te dizer algo, sem miar? Já reparou naquele olhar profundo, meio culpado, meio espiritual, como se ele soubesse que fez algo errado e estivesse tentando se conectar com você de um jeito que palavras humanas jamais conseguiriam? E se eu te dissesse que, sim, os gatos sabem quando erram, mas eles não pedem desculpas como nós. Eles têm rituais sagrados, silenciosos, quase invisíveis, que só os escolhidos conseguem perceber. Mas e você? Quando foi a última vez que você se desculpou com o seu gato? Será que você está ignorando um pedido de reconciliação espiritual que pode custar sua conexão divina com ele? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar a forma como você se relaciona com seu gato para sempre. E comenta aqui embaixo. Você já sentiu que seu gato te perdoou? Ou você já precisou perdoar ele por algo que mexeu lá no fundo? Bem, antes de qualquer coisa, é preciso entender uma verdade esquecida. Gatos não vivem apenas no agora. Eles vivem entre os mundos. Eles carregam consigo uma consciência que não se limita à lógica humana. Quando um gato reconhece você como um escolhido de Deus, ele não apenas compartilha seu espaço, ele compartilha sua missão espiritual. E como todo ser espiritual em evolução, até os gatos erram. Às vezes, eles te arranham quando estão assustados. Às vezes, quebram algo sagrado na sua casa. Às vezes, somem no dia em que você mais precisava deles por perto. Mas o que muitos não sabem é que nesses momentos, eles sentem. Eles sabem que falharam. E é aí que começa o ritual silencioso da reconciliação. Não espere que um gato diga "me desculpa" com um miado específico. Isso é humano demais. Os gatos têm uma linguagem mais sutil, mais elevada. É um alfabeto espiritual feito de atos, olhares, energias e gestos milimetricamente intencionais. Se você já foi acordado por um gato que encostou a cabeça em você depois de um dia tenso, se ele já trouxe um brinquedo preferido sem você pedir, se ele se escondeu por horas e depois voltou calado, de olhos semicerrados, você presenciou um pedido de desculpas. E não foi só isso. Foi um ato de honra ancestral. Na cultura egípcia, os gatos eram considerados canais dos deuses. Eles não apenas protegiam os templos, eles liam a alma das pessoas. Quando um gato se afastava de alguém, acreditava-se que essa pessoa estava em desequilíbrio espiritual. Mas quando ele retornava, era um sinal, um gesto de reconexão divina. Hoje, mesmo nos nossos apartamentos pequenos e modernos, esse ritual continua acontecendo. Mas os humanos esqueceram como ver. E isso é perigoso. Porque quando você ignora esse pedido silencioso de perdão, você não está rejeitando apenas o gesto do seu gato. Você está recusando uma chance de cura espiritual. Uma ponte que ele está tentando reconstruir entre vocês, mesmo que você não veja. Alguns gatos oferecem contato visual fixo, sem piscar após uma briga. Outros se deitam de barriga para cima, vulneráveis, oferecendo confiança total. Há também aqueles que oferecem o próprio cheiro, se esfregando em você, marcando novamente o território espiritual da relação. E tem ainda os mais evoluídos, os que levam até você um presente simbólico. Pode ser uma meia, pode ser um papelzinho, pode ser um inseto. Sim, eu sei. Eca. Mas para eles, aquilo é um tributo. Uma oferenda para purificar o laço quebrado. Você nunca está lidando apenas com um animal de estimação. Você está diante de um espírito que veio até você por escolha. E quando esse espírito erra e tenta se redimir, você precisa estar espiritualmente preparado para enxergar. A maioria das pessoas ignora esses gestos. Ri. Acha bobeira. Mas você que está aqui, você sente. Você já percebeu algo estranho no comportamento do seu gato depois de um desentendimento. Algo que você não soube interpretar, mas que te tocou. Isso não foi à toa. Vamos falar agora do que acontece quando você responde. Quando você aceita esse gesto silencioso e o transforma em reconciliação consciente, o laço entre você e seu gato se eleva para um novo patamar espiritual.
Sim, ele sente. E ele muda. A reconciliação, nesse nível, ativa um canal de energia entre vocês. Gatos são seres telúricos. Eles estão profundamente conectados com o campo magnético da Terra. Quando há harmonia entre vocês, o seu campo vibracional se alinha com o dele. Isso pode se manifestar em mais paz nos ambientes, menos ansiedade, noites de sono mais profundas e até sonhos com mensagens simbólicas. Muitas pessoas relatam que, após uma reconciliação emocional com seus gatos, começaram a ter sonhos lúcidos, insights espirituais ou passaram a perceber coincidências místicas com mais frequência. Mas, e se você ignora? E se você rejeita o pedido de desculpas? Aqui é onde o roteiro toma um tom mais sério, porque o vínculo entre gato e escolhido não é casual, é uma aliança. E quando um pedido de reconciliação é rejeitado, o gato começa a entender que há uma ruptura no fluxo energético. Ele sente que o campo não está seguro. O que acontece então? Ele se afasta, não só fisicamente, mas espiritualmente. Ele começa a te observar de longe. Deixa de dormir nos lugares que costumava. Para de te seguir. Em alguns casos, você percebe que o ambiente da casa muda. As plantas começam a murchar. O silêncio vira peso. Alguns gatos, inclusive, começam a apresentar comportamentos de alerta espiritual, miados noturnos, fixação por cantos da casa, olhar fixo para o nada, ou até mesmo agir como se estivessem expulsando algo invisível. Isso não é drama, isso é real. Os gatos percebem quando a energia do vínculo está desequilibrada e tentam consertar. Mas se não conseguem, eles se retraem. Alguns até adoecem. Porque sim, gatos absorvem as emoções dos humanos que eles escolhem. Por isso, reconhecer esse gesto é mais do que um carinho. É um ato sagrado. E quando você entende que seu gato está pedindo perdão e você responde com presença, com palavras suaves, com carinho de alma, algo muda. Você sente. O ar da casa muda. Você e ele voltam a vibrar em uníssono. E essa reconexão não é só emocional. Ela é espiritual. Muita gente acredita que foi ela quem decidiu adotar, comprar ou acolher um gato. Que foi ela quem escolheu aquele filhote, aquela cor, aquele temperamento. Mas o que a maioria não percebe é que a alma felina age muito antes disso. Antes da sua decisão racional, existe uma intenção energética que foi lançada no mundo invisível. Os gatos, principalmente os que caminham com os escolhidos de Deus, têm o poder de manifestar a presença humana que vai acompanhá-los numa missão espiritual. Isso mesmo. Eles chamam, eles sentem, eles atraem. Você não chegou até seu gato por acaso. Seu gato te chamou. Ele sintonizou seu campo vibracional com o dele, usando uma espécie de pulso energético que só os humanos sensíveis, os escolhidos, são capazes de sentir, mesmo que inconscientemente. Essa manifestação não acontece com todos. O gato não se conecta com qualquer um. Ele espera, ele observa. E quando encontra a alma certa, aquela que carrega feridas específicas, histórias kármicas antigas e uma energia que precisa de cura, ele puxa. É por isso que tantas pessoas dizem que seus gatos apareceram em momentos cruciais, logo após uma perda, durante uma depressão, no meio de uma mudança de vida. É por isso que tantos dizem, foi ele quem me salvou. Porque foi. E essa conexão não é só emocional, ela é vibracional. Você é uma espécie de missão espiritual para ele. Uma continuação de algo que já começou em outras vidas ou em outros planos. Quando um gato se aproxima de você, o que está acontecendo é uma reativação de um pacto de alma. E quando vocês brigam, quando há desencontro, dor, frustração ou afastamento, ele sente como se tivesse falhado na missão. Por isso, o gesto de se desculpar dele não é apenas por um arranhão ou uma travessura. É por algo muito maior. Ele sente que o elo espiritual entre vocês está ameaçado. E como ele é o guardião desse elo, ele entra em ação. E aqui entra a parte mais importante.
Esse pedido de desculpas é também uma tentativa de proteger a manifestação que ele fez. Ele te trouxe. Ele te invocou. Ele não quer perder o que ele manifestou com tanta intenção. Por isso ele age. Mesmo quando você não percebe. Mesmo quando você acha que ele não liga ou está só sendo gato. A reconciliação, nesse caso, é uma forma de reativar o pacto energético entre vocês. E isso precisa ser tratado com reverência. Porque quando você responde, quando aceita essa reconciliação, você não está apenas reatando o laço com um animal. Você está respondendo a um chamado de alma. Você está dizendo, sim, eu reconheço o que você é. Eu aceito a missão. Eu me lembro de você. E essa lembrança espiritual, mesmo que vaga, mesmo que silenciosa, muda tudo. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas e se cada silêncio do seu gato, cada olhar prolongado, cada gesto de reconciliação for mais do que um simples instinto animal? E se na verdade o seu gato estiver te ensinando o que é o verdadeiro perdão espiritual? A gente cresce aprendendo a pedir desculpas com palavras. Mas o mundo espiritual, o mundo dos gatos, funciona diferente. Ali, o perdão não vem do ego. Ele nasce da presença, do olhar atento, do reconhecimento silencioso. E se a forma como você reage a esse perdão for uma prova de que você realmente está pronto para ser mais do que tutor, pronto para ser guardião de uma alma felina que te escolheu em outra vida? Você pode achar que foi só mais uma briga com seu gato, mas para o universo pode ter sido um momento de ruptura energética ou de cura profunda. Talvez o simples fato de você estar assistindo este vídeo agora já seja o sinal. Um sinal de que você foi chamado. Um sinal de que o laço entre você e seu gato carrega um propósito divino. E agora, você sabe. Então a pergunta que eu deixo é: você vai ignorar esse chamado? Ou vai responder com a alma? Comenta aqui embaixo. Você já sentiu que seu gato te perdoou? Ou você já precisou perdoar ele por algo que mexeu lá no fundo? Vamos conversar. Porque talvez, só talvez, essa troca de histórias aqui nos comentários seja o verdadeiro ritual de cura que o universo estava esperando acontecer.